aberto, e daí você precisa fazer a conciliação para poder compor aquele saldo e você trazer para o mês seguinte, sabendo que você tem cheque devolvido, ou cheque compensado, ou adiantamento ao fornecedor, alguma coisa que não está batendo o extrato. Então, na conta tem R$ 1.000 e está declarando que pagou 1.500, né? Vamos supor. Então, tem uma diferença aí de R$ 500 aí do que é. Foi um adiantamento ao fornecedor, foi um cheque que foi devolvido, então precisa fazer a conciliação dessa conta. É isso que quer dizer essa conciliação, o caso que o irmão citou. Mas precisa o irmão sentar com o contador aí, pegar algumas informações para poder alimentar aí as dúvidas do irmão. Nós vamos tirar todas as dúvidas do irmão aqui, mas é um período de 1 hora e meia é pouco, né? O irmão precisa de mais tempo, vai se aprofundando devagarzinho que a gente vai te ajudando. E quanto ao cronograma, o irmão Alexandre vai expor daqui a pouco o nosso cronograma de trabalho, o arquivamento nosso. Antigamente, aqui no Brás, nós temos vários armários que arquiva todo as nossas anotações de inconformidade, assinado, tudo bonitinho, trimestral, mensal, anual, mas hoje o nosso sistema permite a gente arquivar dentro do próprio sistema. Então, dentro do nosso próprio sistema, a gente guarda toda essa documentação, digitaliza e guarda. Aonde não tem lugar para guardar, a gente cria no OneDrive uma pastinha do Conselho Fiscal e guarda lá as atas, os pareceres, trimestral, o anual e assim por diante, entendeu? Então, a gente tem feito dessa forma aí. Agora, até o ano passado, era tudo arquivado lá no armário nosso, manualmente, né? Depois que lançou esse módulo Conselho Fiscal, o módulo Conselho Fiscal, a gente já está procurando jogar tudo dentro do sistema, tá bom? Ah, sim, então tá bom, irmão. Deus abençoe. Amém. O que o irmão precisa fazer? A regional do irmão aí é em quantos, mais ou menos? Nós aqui somos em 4 contador, Conselho Fiscal. Tá, e a regional toda, quantas administração é agregada da tua regional aí? Olha, na verdade, nós que somos agregados de Maringá. Tá, então, os irmãos precisam, junto com o Conselho Fiscal de Maringá, fazer uma reunião com o Conselho Fiscal, dar uma acelerada no processo aí de entendimento dos nossos procedimentos. O que eu posso propor para o irmão é marcar uma reunião fora essa daqui específica do Conselho Fiscal só para atender os irmãos. Daí, aqueles demais que tiverem dúvida, a gente vai fazer uma reunião. Hoje é tira dúvida, daí a gente faz uma reunião desde o início, fazer uma reciclagem. Aqueles que já conhecem o sistema, a gente faz uma reciclagem. Aqueles que têm dificuldade e querem aprender, a gente faz um aprendizado aí junto com os irmãos. A gente pode estar marcando uma dessa daí para esclarecer os irmãos direitinho, tá bom? Então tá jóia, perfeito. Tá bom. Deus abençoe. Amém, irmão. Amém. Vamos para o próximo, que seria o irmão Chris Anderson. Pronto, irmão. Permitir Chris Anderson. Pode habilitar o microfone. Bom, Chris Anderson. Passa para o próximo. Tá. Sidney, né? Acho que é Sidney. Não, o próximo é o Douglas Pirapose. Deixa eu liberar ele aqui, permitir o microfone. Pode falar, pode liberar o teu microfone, irmão Douglas. Paz Deus, meus irmãos. Amém. Amém. Queria fazer uma pergunta para os irmãos no sentido do seguinte. Aqui o local onde a gente verifica aqui as cidades aqui, os irmãos fazem anexo no mapa de coleta, os irmãos colocam o comprovante de depósito lá já digitalizado. E aí na casa de oração eu consigo ver lá oferta em dinheiro
e depois de depósito bate o valor. Só que aí não tem anexo lá do mapa de coleta. Aí não dá para mim ver, por exemplo, quantos irmãos que assinou cada dia, se tem alguma rasura, se tem a assinatura do diácono. Aí que eu ia perguntar para os irmãos, é necessário que os irmãos façam o anexo do mapa de coleta? Ou não precisa? É necessário, irmão. É necessário para poder conferir, né? Exatamente para não gerar essa dúvida aí do irmão. Que quem assinou, quem que firmou aquilo que foi feito, você entendeu? Entendi. Mas uma outra dúvida que eu tenho, por exemplo, na tesouraria, por exemplo, eu conferindo aqui tudo online, eu baixo lá o livro diário lá na contabilidade e tem nota de tudo. E aí tem o extrato bancário e a conciliação bancária. É mais isso na tesouraria, né? Tem mais alguma coisa? É mais isso, irmão. Exatamente isso. Exatamente isso. Entendi. Aí numa outra dúvida que eu tenho é no fechamento do livro. Na verdade é fundo bíblico, né? Que nós recebe aqui da regional o fundo bíblico ali, os irmãos vendem só na central, só tem na central que 10 casas de oração, só tem a venda de inários e bíblias na central. Certo. E aí a minha dúvida, já que não é uma regional, é um fundo bíblico, qual é a maneira que eu fiscalizo lá? É só o saldo que tem em conta? É o dinheiro em espécie? Tem que ter aquele documento que eles fazem quando tem dinheiro em espécie? Qual que é o procedimento correto que eu tenho que fazer para verificar lá? O procedimento correto, irmão, é contar o estoque, né? Saber quanto tem de estoque. Não pode ter dinheiro, não pode ter o dinheiro, ele precisa estar ou comprando ou depositando na DR dele, na distribuidora regional dele. Então não pode ter dinheiro em excesso, nem excesso, nem tem que ter dinheiro de troco. E o estoque está batendo. Quanto tem no SIGA, que tem naquela igreja? Está dizendo que tem 100 Bíblias, 100 inários, 100 véu. Está constando isso? Tá ok. Estando fechado, está tudo ok. Tá? Ok, meu irmão. E no caso do lançamento de mão de obra voluntária, eu verifico todo mês, né? E da manutenção preventiva, né? Se não tiver todo mês, eu posso apontar como não conformidade lá, né? Veja bem, normalmente as casas de oração todas têm, pelo menos limpeza tem, né? Então, se não está marcando, é porque não está fazendo. Daí tem uma inconformidade aí sim. A equipe do livro voluntário não está colocando o livro ou os irmãos não estão assinando. A dificuldade aqui da região é em fazer essa via amarela chegar até na administração para o irmão fazer o lançamento. Só que a limpeza está tendo, a manutenção. A dificuldade que o irmão está tendo é em trazer o documento para cá, o irmão do voluntário fazer o apontamento. Só que, por exemplo, a vez aqui não tem todos os lançamentos de mão de obra voluntária de todas as casas de oração. A vez tem de 2, 3. Aí só lança do que tem aqui. Mas aí eu posso lançar como não conformidade, né? É uma inconformidade. Pode sim. A gente precisa registrar essas horas voluntárias, que senão a gente está em desacordo. É a mesma coisa um trabalhador registrado trabalhar e não registrar a hora trabalhada dele, tá? Além de tem que lançar no SIGA, né? Mesmo que eles assinam, mas não chega aqui, tem que lançar no SIGA, né? Exatamente. Tá bom? Tá bom. Irmão Emerson. Pois não. Adicionalmente, irmão, esse documento que você está falando, ele faz parte, irmão Douglas, faz parte do fechamento da casa de oração. Então, se a casa de oração entrega o livro de coleta, se a casa de oração entrega o 652, ela tem que entregar também as folhas do voluntário. Entendeu? Então, cabe o irmão entender se essas casas de oração está executando, está preenchendo essas folhas e sugerir à administração, cobrar da administração que esse processo seja executado, entendeu? Porque é o que você falou, esse documento é preenchido na casa de oração e ele tem que fazer parte do fechamento da casa de oração no final do mês e ir para a administração. Ok. Aqui eu acho que, por exemplo, eu vou fechar um mês,
no dia, por exemplo, meio de janeiro, eu vou fechar até dia 12 de março, é isso, né? E a dificuldade que tá tendo é que chega o dia 12 e não chegou ainda, às vezes chega depois, só que aí já foi, né, meus irmãos? Aí, né, não passou o prazo de eu fazer o fechamento aqui, eu posso lançar, e se chegar depois, já passou, né? É isso mesmo, né? Isso. É isso mesmo. Mas você sabe se depois disso, embora você está apontando que não chegou, você sabe se depois disso a administração está recebendo essas folhas e lançando no SIGA? Porque senão vai acontecer o problema que o irmão Emerson falou. Se você não estiver valorizando, o SIGA não vai estar com, com toda a valorização daquela mão de obra voluntária. Então, aí eu não sei se chegando depois, os irmãos tá fazendo depois, né? Aí eu Tá bom. precisaria. Mas é uma boa, o irmão aponta, Precisa. o irmão já explicou a ponta, e aí, diante desse apontamento, concorda, irmão Emerson? Levar para a Concordo. administração e cobrar. Falar, ó, esse processo não pode deixar de acontecer. Porque Principalmente se for horas voluntárias de reforma ou de obra, né? De manutenção. De manutenção ou de construção, tá? Ok, meu irmão. Deus abençoe por tudo. Amém, o irmão também. Vamos Amém. pro próximo? Pode ir pro próximo. É, Nós vamos precisar, viu, Alexandre? Nós vamos precisar esticar um pouquinho mais aqui a reunião, porque o pessoal está migrando ainda de lá para cá, acabou dando esse problema, tá? aumentou um pouco, eu tô vendo aqui, mas ainda assim o número baixo. tá baixo perto do que costuma ser. Vamos lá, tem o irmão Sidney Tavares, que eu vou habilitar ele aqui. Irmão Sidney, pode habilitar o seu microfone Aí. Pode hoje, meus irmãos. Amém. Minha dúvida é o seguinte: hoje eu sou de Santos, na regional aqui de Santos, né? Minha dúvida é o seguinte: hoje nós estamos fazendo a verificação das casas de oração e fizemos aqui alguns apontamentos, né? Aí quando eu clico aqui em verificação consulta fiscal, escolhi uma casa de oração aqui, né? Anotei que precisava. Só que eu verifiquei aqui, que é aquele campo tipo de verificação, localidade, competência, data, embaixo observação, embaixo status. Isso. Todos os status é tudo inativo. Não sei, a gente não sabe por que razão está inativo hoje. Não entendeu por que razão aparece inativo. Não pode explicar? Inativo ou não iniciado? Não está inativo. Você consegue compartilhar? Assim, eu não consigo, não sei te falar, não. Se você lançou, a verificação, ela fica pendente, né? Então ela fica não iniciada. Você conseguiria compartilhar para a gente ver, irmão Sidney? Compartilhar? Como é que eu faço para compartilhar? Não sei fazer isso, não. Como é que eu faço? Tem uma seta do lado do... Isso. Uma setinha para cima escrito compartilhar. Compartilhar esta página, né? Isso. Você tá usando na reunião através do seu computador, certo? Isso. Perfeito. Então ele a hora que você clicar, ele pergunta se você quer compartilhar a tela. E aí você seleciona a tela e continua. E aí clica no compartilhar. Tá. Compartilhar a tela, tem aqui copiar link, criar código QR, transmitir, salvar a página como, compartilhar link para e-mail, Facebook, WhatsApp, Twitter. Não, é só compartilhar a tela, irmão. Tem lá, tela, aí ele vai te mostrar a tua tela. Quando você clicar em compartilhar, você escolhe a tela que o irmão Você escolhe a tela, exato. Tem duas opções, escolher a tela ou janela. Aí o irmão escolhe a tela. Aí eu jogo aqui como é que eu faço? Jogo aqui na reunião aqui? Quando você fizer isso, ele quando você clica, você confirma, ele automaticamente vai já fazer esse compartilhamento. Entendeu? Entendi. Você consegue? Porque, quando você cria a verificação, da maneira que você falou, tá? Quando você clicou individual, quando você clicou para criar uma verificação, todo campo que você preencheu, aquela verificação, ela já nasce, né? Você cria ela e ela já aparece ativo. Só que, obviamente, ela vai estar pendente. Então, ela fica como aguardando você iniciá-la. Então, tem uma verificação aqui, já foi finalizada. Se eu abrir ela, mudar visualizar, continua com o status inativo ainda. Inativo.
Ah, mas é porque essa já foi. Aí, se você já finalizou, aí tá certo, não tem nada errado, porque você já resolveu ela. Agora vou pegar aqui uma aqui em andamento. Ok? Também aparece inativo também. Não tem problema. Mas é porque você já está trabalhando nela. Então, é normal? Aparecer tudo Ah, inativo. agora sim, sim, sim. Agora eu tô entendendo. Sim, normal, normal. Normal. É que Agora, você já deve ter feito todas, porque deveria ter uma vermelhinha, que seria pendente, ok? Ela está pendente. a pendente aparece ativo, realmente. A Isso, pendente, porque você. Então, assim, aquela verificação, você ainda não trabalhou nela. Não se preocupe, irmão, isso é só um detalhe. Quando você começa a trabalhar, quando você clica em finalizado, ou enquanto ela está em andamento, você já passou ela de um status de pendente para um outro status, entendeu? Então, fique em paz, está tudo correto. Nesse passo, está correto. agora outra pergunta. Sim. Fizemos algumas cadeiação, né? Colocamos aqui observação de rasuras, né? E Isso, isso. uma cadeiação que não trouxe o livro para a conferência, tudo nós anotamos, né? Certo. Aí aqui embaixo aparece não conformidade. Algumas está zero, né? Outras está 1 e tal. Quando eu Isso. vou lá, eu clico em painel, a minha aparece tudo zero, como se não tivesse nada. Tudo zero. Tá. Se for o painel de verificação, não é que tem Isso, como se aparece fosse um tudo zero. gráfico. Esse Isso. painel ainda não está funcionando 100%. Então não se atenta muito a isso, não. Tá? Porque ele tem hora que funciona, por algumas razões ele funciona. Mas ele é um dashboard, digamos assim, é um painel de verificação de fato. Ele vai funcionar. Você vê que ele vai funcionar, mas nesse momento ainda aparece algumas discrepâncias assim na informação. Então não leve muito a sério o que o painel está mostrando, e sim as verificações que estão pendentes naquela competência que você está selecionada. Entendi. Outra pergunta é Tudo o bem? seguinte: Sim, tudo bem. Quando eu vou aqui imprimir apontamento, certo? perfeito. Eu escolho aqui o PDF, né? Certo. Aí Irmãos, aqui, ó, posso só compartilhar, porque eu acho que vai ficar melhor. É melhor. É melhor. Deixa eu só compartilhar, e assim alguns outros irmãos já têm a condição de ver também. Ó, tô na tela aqui, tá? tá. Tá vendo, irmão? Peraí. Tô vendo, sim, tô vendo. Isso. Então o que você está falando é aqui, ó. Compartilhar, Isso, imprimir. Perfeito. isso. Então, vamos poder abrir para mim ver? Olha para mim aqui, Sim. imprimir. Ó, PDF, ou Excel, qualquer um. Excel. Então Eu vamos, escolhi vamos no, PDF, escolhi PDF, é. Escolher o PDF, ele vai abrir um pop-up, tá vendo? Isso aqui é um pop-up, a gente chama de pop-up. Ah, deixa eu voltar aqui. Então, a minha pergunta é o seguinte: a localidade não tem o nome da cadeiação, tem um código. É o Eu código pergunto, da casa de oração, sim. Aqui, ó. não seria melhor colocar o nome da cadeiação de código? Porque eu vou ter que decorar código por código. Pode ser uma melhoria, irmão. Isso nós observamos, eu e meus companheiros aqui. Mas por que razão código? Não seria melhor o nome da cadeiação, fica mais fácil? Porque eu vou ter que decorar código por código. E É, até que o nosso irmão aqui, meu Deus, tô velhinho já, meu tipo e teco já estão meio parando, vou ter que decorar código por código. Aqui o nosso irmão falou, pô, mas e agora? Vai ficar difícil assim. Entendeu? Então, só uma observação, se pudesse colocar nome da cadeiação, em vez de código, nome da cadeiação. Não, é uma ideia. a gente pode considerar isso, né, irmão Emerson? Ah, mas então, mas na frente não vai no. Não. O nome não tá Não, aparecendo. não vai. Pode ser. O código tem que ir, tá, irmão Emerson? Porque isso vai ajudar em futuros relatórios. Mas poderia realmente suprimir alguma informação e adicionar o nome da casa de oração. Dá uma olhada no nosso, por exemplo, o É isso que centro. está aberto. Tá visualizando ou não? O centro. Não, eu estava no. Mas eu compartilhei. Os irmãos estão visualizando o relatório? É o mesmo, irmão Emerson. Oi? É o mesmo. O relatório ele aparece, ao invés do nome da casa de oração, ele aparece com o código da localidade. Sim,
Sim. Sim, sim. Então, nesse sistema, a gente sempre foi assim, mas pode ser uma sugestão, sim, entendi. Pode ser. A gente ainda vai precisar do código, mas de repente pode suprimir alguma outra informação aqui e adicionar o código. Porque ajudaria, né? É mais fácil, né? Sim, tem razão, Ah, irmão. tem razão. Tá bom, irmão. Deus abençoe. Amém. Anota aí para nós conversar depois com a informática, Alexandre. Sim, sim. Anotado. Você anotou aí, Tony? Deus abençoe, irmãos. Amém, irmão também. Amém. Vamos lá, próximo. Irmão Lino. Durvalino. Você habilita ele? Habilito. Tá, eu Pode vou abrir, baixar irmão o... Durvalino. Vou baixar o irmão Sidney aqui. Paz de Deus, irmãos. Amém. Irmão, na realidade, são duas perguntas, né, que eu gostaria de fazer. A primeira é em relação à parte do checklist. Quando nós estamos fazendo a parte do checklist, se eu não me engano, acho que é da tesouraria mesmo, ele menciona sobre a questão do caixa, né, para verificar se a conta caixa tem saldo, e ele menciona a conta 1000, né? A pergunta é se pode ser criada outra conta caixa que não seja a conta 1000 já existente. Se a administração pode fazer isso. Veja bem, não é costume. Agora, se foi criado, precisa ver o motivo que foi criado, irmão. Na realidade, eles estão normal. com essa intenção de fazer isso. Né? Então, tem que dar uma olhadinha, porque... Então, daí, em vez de conta 1000, tem que ser essa conta, tem que estar zerada. Mas... Exatamente, porque é o que está mencionado no checklist, a conta 1000. Né? Daí precisaria ver por um motivo que abriu outra conta. Uhum. Tá bom. A outra pergunta eu até coloquei no perguntas e respostas, né, que tem no chat. Era em relação a saber se é obrigatório que a distribuidora possua conta corrente para receber os valores referentes às vendas, né, dos inários, né, de produtos, para que depois, posteriormente, seja repassado para outra, né, seja feita a transferência, né, de conta para conta para a administração, a conta corrente da administração. A questão, irmão, é que fica mais organizado, você entendeu? Sim. Fica muito mais organizado. Se você colocar tudo junto, dá uma bagunçada. Agora, não é que dá uma bagunçada. Os irmãos vão ter que acompanhar numa planilha separado o que é da distribuidora, o que é da DM, o que é da Piedade. Agora, se for uma distribuidora que tem um baixo movimento, daí o que os irmãos estão recorrendo por aí é abrir uma poupança, entendeu? Agora, porque você abre uma conta, tem um gasto. Agora, se é uma grande, ele absorve bem as despesas bancárias, entendeu? Então, porque... a questão mais é o gasto, porque fica muito mais organizado se tiver ela perto, tá? Uhum. Tá ótimo, então. É questão de organização. Fica bom para contabilidade, para o conselho fiscal e para a distribuidora. Fica bom para todo mundo. Se tem a conta aberta separada, tá? Tá ótimo. Deus abençoe. Amém. Amém. Irmão Geraldo Amaral, pode abrir o microfone. Paz de Deus, irmãos. Amém. É que deu uma prolongada na reunião, é que a gente entrou um pouquinho depois e teve no começo, não sei se é possível ou não, mas se não for, a gente vê depois, que o irmão estava falando sobre os contadores, não sei de que administração que era, e o irmão Emerson estava dando umas explicações, né? Então eu peguei nessa segunda sala, né? Não peguei por completo a dúvida e nem por completo a explanação do irmão Emerson. Não sei se é possível ou não relembrar essa dúvida que pode ser da nossa também, né? Bom, é o seguinte, a pergunta que foi feita é que o irmão tem dificuldade de entender algumas perguntas do checklist e alguns procedimentos contábeis, porque ele não é contador. O que eu passei para ele foi que ele pode estar tirando a dúvida com o contador da administração dele ou da regional para poder solucionar alguns problemas
pontuais aí de dúvida desses. Ele não entende, não tinha conhecimento do que é uma conciliação e assim por diante, né? Os assuntos nossos do dia a dia. Daí eu sugeri para ele conversar com o contador dele, ou da administração dele, ou da regional, né, para fazer uma reunião, para colocar isso daí, fazer uma melhoria aí no entendimento dessa parte. E, posteriormente, a gente pode marcar uma reunião, uma reciclagem do Conselho Fiscal, os nossos procedimentos. Daí nós vamos pegar desde o início até o módulo do Conselho Fiscal aqui, dar uma reciclada com todo mundo aí, com todo o Brasil, você entendeu? Foi isso que foi falado. Ah, perfeito. Entendi, Tá bom? sim. Tá ótimo. Agora, mais uma dúvida sobre a folha amarela dos livros voluntários. Então, não pode ficar na casa de oração. Tem que levar para a administração e o responsável entregar posteriormente para o Conselho Fiscal conferir. É isso, né? Respondido? Sim, respondido, irmão. Outra dúvida é sobre a folha amarela do livro de voluntário, né? Que não pode ficar na casa de oração, e sim teria que os irmãos entregar para o responsável na administração, né? Para posteriormente entregar para o Conselho Fiscal verificar isso, né? Isso, faz parte do fechamento da casa de oração, a folha amarela. Então, ela tem que vir junto com o fechamento para poder os irmãos fazer a tratativa, ver se está certinho, lançado, assinado, e a conferência do Conselho Fiscal. Ah, perfeito. Então, não sei se o irmão estava com dúvida nos códigos, né? Naquele total de coletas que vem o global, aparece, né, o número do código e o nome da igreja. Por enquanto os irmãos não refazerem, né, o checklist, ele poderia ver por ali para não ficar perdido, não é verdade? Tá certo, é isso aí. De fato ele tem como. Talvez na hora que ele lê o relatório ele não vai lembrar o número, mas o SIGA mesmo, quando você vai selecionar a casa de oração, ele fala o número e o nome, entendeu? Então tem como ele fazer. Só um adendo, irmão Geraldo. O irmão falou de enviar o documento, né? As folhas amarelas vai ser enviado para a administração. Então é importante que a equipe na administração faça o trabalho dela com aquelas folhas amarelas. São análise crítica. Então, ok? Então, nesse meio tempo, isso. Nesse meio tempo, se o irmão quiser interagir com essa equipe, você pode. Atenção, nem todos os apontamentos que a equipe de trabalho voluntário apontam são os mesmos apontados por nós. A gente já fez um bom resumo, só são alguns apontamentos, tá? Então, se quiser fazer uma conversa com eles, interagir, isso é muito bom para todas as administrações, tá? Perfeito. Será feito. Isso aí. Tá, Deus abençoe. Amém. Próximo irmão Cláudio, né? Vamos lá. O irmão Cris, conseguiu, irmão Cris? O irmão não estava conseguindo, ó. Deixar o microfone do irmão está habilitado para nós. Quer ver? Eu vou permitir de novo, ó. Ok, agora está permitido, só que o irmão tem que clicar para habilitar o microfone. É o irmão que clica, nós não temos gerência sobre isso, irmão. Irmão Cris? Deve ter algum problema só no microfone dele. Perdoa, irmão. Vamos para o próximo, irmão Cláudio Pereira. Pode habilitar teu microfone, irmão Cláudio. Paz de Deus, irmãos. Amém. Irmãos, a administração a qual faço parte aqui de Jacareí, São Paulo, e a regional da Ravap, Pindamonhangaba. É uma pergunta bem, assim, direta a respeito do checklist semestral. Pode ser online, devido à distância, ou tem que ser presencial? Essa é uma pergunta. Pode ser online, irmão. Inclusive, nós fizemos a nossa verificação aqui sábado online. Então, não saiu. Alguns irmãos estiveram nos setores, mas como está tudo digitalizado, permitiu a gente fazer online. Tá?
Então, o departamento do Conselho Fiscal faz a do setor do Conselho Fiscal, os demais departamentos fazem as suas verificações. Então, cada departamento faz essa verificação semestral, né, Moedas? Isso. Nós temos até um modelinho aqui, se precisar a gente passa para os irmãos, compartilha com os irmãos o modelinho que foi criado para essa verificação. Tá. Irmão, eu tenho mais uma pergunta aqui, não sei se ela vai ser bem objetiva a respeito do... Nós temos o comunicado 142 de 2017, se não me falha a memória. Lá tem os itens. Eu vou dar um exemplo bem fácil aqui, acho que todo mundo... São poucos itens. Do fundo bíblico, lá fala controle das DTs nas compras, controle do inventário e assim por diante. Isso no comunicado 142, que ele completa. Agora, na verificação do Conselho Fiscal, só tem uma pergunta, acho que referente ao fundo bíblico ou distribuidora, se está tudo de acordo com a assinatura, documentação. Isso é uma situação, os dois se convergem. Eu poderia dar uma informação, irmão Emerson? Não sei se o irmão entendeu. Posso falar, irmão Emerson? Pode, fica à vontade. Me corrige se qualquer coisa se faltar. É assim, irmão, o irmão tem toda a razão. Só que naquela época do 652 era o CCB-SIST. E o CCB-SIST era um pouco mais, ele não tinha integração. Então, por isso que era muito detalhado, que é o que o irmão acabou de exemplificar. Já no SIGA, como o SIGA é completamente integrado, então não tem como aparecer um volume de inário, digamos assim, na casa de oração, se ele não praticar aquela DT. Né? Então ela é bastante automatizada. Nós reduzimos tudo isso para um único controle. Se a casa de oração no final do mês fez o inventário, bateu os números, bateu o numerário e o irmão diácono assinar. Por quê? Como o SIGA é tudo integrado, esses processos virou tudo automatizado. Não tem mais aquela preocupação que existia no SIST. Entendeu? Então, por isso que já é uma evolução. Então, veja, para o irmão entregar para o irmão da casa de oração fechar o fundo bíblico e entregar aquele relatório assinado, ele tem que conferir se os produtos estão ok, se a quantidade está batendo, ou seja, se ele não confirmou a entrada de uma compra que ele fez, obviamente não vai bater aquela quantidade. Por isso que quando ele confirma, automaticamente alimenta alimenta o estoque e já sai nesse relatório. Entendeu? E além de tudo, esse relatório também mostra o quanto aquela casa de oração tem dinheiro. Então, o irmão da casa de oração, ele vai extrair, ele vai executar esses processos. Ao final do período, basta ele gerar esse relatório e conferir. Se ele conferir, olha, aqui está falando que eu tenho 10 Bíblias, 10 inário e assim por diante, e está falando que eu tenho R$100 em caixa, está correto. Então significa que ele já preencheu, já confirmou as entradas e já deu baixa nas eventuais distribuições que ele fez da casa de oração. Compreendeu, irmão? Deus abençoe, mas a evolução foi evidente, né? Porque foi evidente, não foi? Ficou maravilhoso. Então, nós estamos aqui no comunicado 142, estou fazendo essa pergunta para deixar bem exemplificado, porque a dúvida, acho que ela é geral aqui, principalmente Sim. aqui na região. Então se Sim. torna mais fácil, porque uma Sim. pergunta só já vai responder o processo todo, já vai nos finalmente, já no objetivo final. Exato. Né? E o mesmo raciocínio, esse mesmo raciocínio pode estender, e o irmão está corretíssimo, e ainda se basear no 142, que é o nosso roteiro, o irmão está corretíssimo. Por quê? Porque ali continua ainda falando as principais informações daquele departamento. Só que nem tudo mais nem tudo mais precisa ser tão detalhado quanto era, entendeu? Então, não está corretíssimo. E essa foi a evolução, e Deus vai preparar o roteiro também sofreu uma revisão, digamos assim, uma atualização, né? Isso. Mas é isso, irmão. Deus abençoe. Uma última pergunta agora, porque eu sei que tem vários irmãos que também querem a pergunta, a respeito da verificação documental, departamental, conforme o comunicado 142, do Conselho Fiscal, aquela ideia de planejamento, bimestral, fazer a verificação. Isso aí, de acordo com o comunicado 142, ou essa verificação ela é feita, aquela verificação a nível regional? O irmão poderia dar só uma... Vou compartilhar aqui, irmão Hermes, você faz algum adendo?
Pode compartilhar. Vamos lá. Porque às vezes há algumas divergências de entendimento. É bom Aqui, ó. ficar bem, né? Eu vou desligar o meu microfone aqui para não dar microfonia. Tá todo mundo visualizando? Sim, irmão. Ó, aqui é a sugestão de trabalho, ok? Do Conselho Fiscal. Obviamente, já é uma guia, já é pensado em toda a movimentação que existe nesses departamentos, tá? Então, a gente continua usando esse material como guia para fazer todas essas verificações, tá? Ela é da administração, ok? Ela é da administração. Então, a administração, a do irmão, se basearia nessas sugestões, com adição de um departamento que vai entrar aqui, que naquela época, eu não sei, não era muito detalhado ainda, mas que é o departamento de compras. Vai ter o departamento de compras, ele vai ser inserido aqui como mensal também, tá? Porque agora tem até o módulo compras no SIGA e ele gera movimento, né, integrando naturalmente com a tesouraria, então vai ser adicionado aqui o módulo compras, tá? Bom, em resumo, então sim, a gente continua usando a sugestão de trabalho do comunicado 142 como guia, tá? Essas são as datas sugeridas para verificação, o que é trabalho mensal, o que é trabalho bimestral, o que é trimestral, semestral e os anuais, que seria aqueles fechamentos. Tá. Irmão, eu acho que o irmão está falando o irmão citou a verificação regional, né, irmão Cláudio? Perdoa. Eu fiz a pergunta, irmão. Essa também. Então, essa verificação, todas as administrações fazem nas suas administrações. O Conselho Isso. Fiscal pode marcar isso aí. Agora, aquela verificação regional, cada departamento, o Conselho Fiscal vai numa administração que pertence àquela regional, vai fazer a verificação lá semestral. Isso é uma coisa. Agora, isso aqui é o Conselho Fiscal fazendo a sua agenda de acordo com mensal, bimestral em cada administração. Aqui é a nossa rotina. Isso. Tá? Aqui é a nossa rotina diária, a rotina de trabalho nossa, tá? Perfeito, irmãos. Mensalmente, Perfeito. o que a gente faz, bimensalmente, o que a gente faz é a nossa rotina aqui, tá? Deus abençoe, meus irmãos. Tá tudo Amém. perfeito. Deus abençoe. Amém, irmão Cláudio. Vamos para o próximo? Maciel, né? Habilita ele, Alexandre? Sim. Não, aqui é o irmão José Geraldo. Irmão José Geraldo, pode habilitar o microfone e perguntar. Irmão José Geraldo, nos escuta? Ele já fez a pergunta dele, já, irmão. Já? Ele já. Então tem que baixar a mão dele aqui. Deixa eu desabilitar. Baixar a mão dele, isso. Então vamos para o próximo, seria o Elton. Irmão Elton, pode habilitar o teu microfone e perguntar, irmão Elton. Adeus, irmão. Amém. Amém. Irmão, nós estamos com uma dúvida aqui sobre as verificações. Eu quero saber com o irmão, porque não está sendo anexada as notas no SIGA. Como eu posso fazer com a administração nesse caso? Posso falar, Marcos? Pode, eu não consigo. Irmão, de fato, essa é um trabalho que a administração tem que se preparar e foi passado um projeto de digitalização para todas as administrações Brasil. E então o irmão tem que pegar esse comunicado e cobrar, né, e mostrar isso para a administração do irmão, pedindo para eles providenciarem esse processo de digitalização de todos os documentos. Tá? Correto. Então, assim, não é o irmão Elton de Souza que está perguntando, está pedindo. Não. Existe um comunicado com essa orientação, inclusive citando quais documentos, a gente na semana passada até apresentou, citando quais documentos devem estar escaneado e anexado no SIGA.
tá? Então tem um comunicado disso, projeto de digitalização, se eu não me engano o nome, tá? Eu sugeriria esse caminho para o irmão, tá bom? Tá bom, Deus abençoe. Amém, amém. Lembrando, irmão, que esse projeto de digitalização está disponível lá em contabilidade, intranet, contabilidade, tem um projeto de digitalização lá, os irmãos podem puxar ele lá, saber direitinho o que digitalizar e aonde digitalizar, tá? O irmão vai compartilhar a tela aqui para os irmãos. Já tá vendo aí, irmão Emerson? Tô vendo. Material de apoio. Deixa eu escrever. Digita. Sistema público não. Tá aqui, ó. Orientações diversas. Então, ó, exatamente como o Emerson falou, vai lá no SIGA, CCB SIGA, desculpa, CCB Info, vai em áreas, aí você vai na área da contabilidade, que isso foi transmitido para todas as contabilidades, material de apoio. Lá embaixo tem o último dele aqui, ó, orientação diversas, tá vendo? Na dúvida, dá um Ctrl F e digita digitalização que ele vai buscar. Aí tá aqui. Aí o irmão pega esse material, o pop-up tá aparecendo aí, né, irmãos? Tá aparecendo. Tá. Aí o irmão pega esse material e leva para a administração e conversa com a administração nesse sentido, tá? Se outras administrações estiverem com o mesmo problema, sigam esse caminho que é o correto, tá, irmão? Não é o conselho fiscal que está pedindo assim, não. Isso já vem da administração, já foi aprovado e vai ser um benefício para todos, tá? Vamos lá. Seria o próximo, né? Irmão Maciel. Maciel. Pode levantar a mão, irmão. Ô, Maciel, pode abrir o microfone. Paz de Deus, irmãos. Amém. Amém. Abri. Paz de Deus. Tá me ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Sim. Tá. Ainda sobre vias amarelas, irmão. A dúvida é o seguinte. Aqui não há atraso de lançamento. É feito o lançamento certinho, é enviado via WhatsApp. Não tem atraso nos lançamentos das horas. A minha pergunta é, as vias amarelas devem... Ô, irmão Marcel, acho que o irmão fechou o microfone de novo. Tá aparecendo como fechado. Habilita novamente. Aí. Tá. Pode perguntar novamente. Ouviu a pergunta? Não, cortou. Oi. Tá. Sobre vias amarelas, sobre via amarela, hora voluntária. Sim. Posso? Tá ouvindo? Sim, pode falar. Oi. Pode perguntar, ouvindo? irmão Marcel. Pode perguntar, estamos ouvindo. Tá. Sobre vias amarelas. São enviados via WhatsApp, feito lançamento. Tá. Sobre as vias amarelas, são lançadas no sistema, né? Não há atraso de lançamentos. A dúvida é, mesmo sendo lançadas via online, sistema, ela tem que ser enviada às vias físicas para a administração? Irmão Emerson, quer responder essa? Irmão Emerson? Oi, pode responder, irmão. Eu tava... O irmão consegue responder, senão repete a pergunta que eu respondo. Mas se o irmão conseguir... Eu vou falar com base no que está acontecendo aqui, tá? Mas o correto, irmão Marcel, seria, quando eu falo aqui em São Paulo, tá? Então, correto, irmão Marcel, seria o irmão perguntar para o setor, né, para o departamento aí na administração do irmão de trabalho voluntário, onde eles vão guardar as vias amarelas. Mas ao final do ano, as vias amarelas, se eu não me engano, elas têm que ser encaminhadas para a administração acaba armazenando isso. Então, então, respondendo assim, parcialmente a tua pergunta, ela pode até ficar na casa de oração, mas queira ou não, no final do ano, toda essa documentação vai para a administração, tá?
Mas o correto é o irmão questionar isso com a equipe da administração do trabalho voluntário aí na sua administração. Do ponto de vista do Conselho Fiscal no trabalho mensal, é importante que o irmão tenha ciência, tenha conhecimento de que as casas de orações estão lançando e esses lançamentos estão sendo refletidos no SIGA e os preenchimentos das vias físicas estão minimamente adequados, tá bom? Entendeu? Ok, então, Deus. Sim. Só complementando aí, irmão, toda a documentação que diz respeito à administração, ela tem que estar na administração. Por quê? Porque quando tiver uma fiscalização, o fiscal não vai sair de casa de oração em casa de oração procurando, ele vai na administração, ele quer a documentação toda lá. Então, é imprescindível que tenha um arquivamento na administração, tá bom? Perfeito, então. Deus abençoe. Amém. Irmão Zigomar, pode abrir o microfone, por favor. Irmão Zigomar, pode abrir o microfone. Qualquer coisa, irmão, pula pro próximo, daí depois nós voltamos dele. Eu acho que ele conseguiu abrir. Pode falar, irmão Zigomar. Vamos passar para o próximo, então, irmão Fábio, tentamos depois. Pode tentar, irmão Fábio. Pode abrir o microfone. Irmão Fábio? Vamos para a irmã Sintra. Pode abrir o microfone, irmã. Ué. Paz de Deus, irmãos. Amém. Amém. Irmão Silvanei Sintra. Pois não, irmão. Perdoa, irmão. As perguntas aqui são muitas, mas vou tentar ver o que consigo fazer aqui para os irmãos ajudar nós. A respeito de verificação do Conselho Fiscal, qual é o prazo e a data para o Conselho Fiscal fazer verificação? Vamos, exemplo, referente a mês de janeiro de 2023. Pode falar, irmão Leite. Posso falar? Irmão Sintra, é o seguinte. Prazo final vai ser agora final de fevereiro, concorda? Por quê? Acabou dezembro, acabou janeiro, a documentação leva de 5 dias, depende da administração, mas em média 5 dias para chegar na administração do irmão, certo? Toda a documentação de janeiro. Quando a documentação chega lá na administração, a tesouraria, contabilidade, o fundo bíblico, todos os setores vão trabalhar essa documentação. E elas vão disponibilizar para o irmão num período aí de, no máximo, acredito eu, no máximo até o dia 25. Mas muitos já acabam disponibilizando antes, né? Vai depender da tua administração, mas o ideal é disponibilizar antes. Então, e como agora parte da documentação, ou às vezes a documentação inteira está no SIGA, já devidamente compartilhada, o irmão tem, digamos assim, o mês de fevereiro inteiro para completar as verificações do mês de janeiro. Tá claro? Tá certo. Só que um exemplo nosso aqui. Nós estamos aqui de cidade de Umas, no estado de Goiás. Os irmãos estão fazendo o fechamento das casas de orações, sempre no primeiro domingo do mês. Tesouraria e Piedade está fazendo o fechamento deles em torno do dia 15. Contabilidade está sempre trabalhando em cima do comunicado que está vindo do Brás, que eles têm até o último dia do mês para poder fazer o fechamento deles. Ok. E geralmente está virando de um mês para o outro. Como que o Conselho Fiscal trabalha nessa parte aí? Tá. Muito bem questionado, irmão Sintra, porque a contabilidade esperar até o dia 30 para fechar, perfeito. Agora, o irmão tem que mostrar a necessidade do conselho, porque muitas vezes a gente que eu falo do conselho, tem a condição,
conversando com a contabilidade, ela consegue te disponibilizar esse movimento que vem da casa de oração antes dela terminar o fechamento dela. Ela não, geralmente, assim, podemos falar de forma geral aqui, na contabilidade não precisa fechar para te entregar essa documentação. Então, vale a pena o irmão sentar com a contabilidade e perguntar quando ela conseguiria disponibilizar essa documentação que está vindo da casa de oração, que eu creio que seja o maior movimento, certo? E muitas vezes, assim, o irmão consegue obter acesso a essa informação antes, mesmo que a contabilidade ainda não fechou todo o departamento dela. Tá? Então, em resumo, isso não tem uma obrigação, uma ordem, um dia específico, mas cada conselho fiscal tem condição de conversar com a contabilidade e achar o melhor dia para um dia que dê tempo dos irmãos trabalharem e fecharem também até o dia 30, 31 e assim por diante. Certo. Irmão, o senhor comentou aí agora há pouco a respeito desse projeto de digitalização que entra lá no CCPI e consegue lá. Eu não consegui localizar aqui onde está essa parte para nós acionar os irmãos, mas eu acredito que aqui deve ter muita dificuldade nisso, de muitas coisas dos irmãos está vindo digitalizada já. Isso. Quando está vindo digitalizada, então o irmão já consegue trabalhar, principalmente a documentação que vem da casa de oração, o irmão já consegue trabalhar isso remoto. E aí, independente do que a contabilidade estiver fazendo com o material físico, se o material já está digitalizado, o irmão tem toda a liberdade de fazer o trabalho baseado no que foi feito o upload no SIGA, tá? É válido da mesma forma. Certo. Só mais uma perguntinha para me encerrar aqui. Sim. Esse checklist novo, módulo novo agora que saiu, que tem que fazer ele por casa de oração e tem os departamentos. Eu posso fazer ele que nem... fazer ele 2 datas, como as minhas casas de oração, que já estão todas fechadas, eu posso antecipar e fazer elas, e no final do mês fazer só os departamentos? Só não vamos confundir o checklist, tá? Não é checklist, é verificação. Certo. Desculpa, irmão, eu acabei atropelando o irmão. Mas eu creio que o irmão estava falando a mesma coisa, né? É isso daí. Então, só não confunda, tá? É verificação. Checklist é o outro assunto, é o que a gente estava falando, que aquele mensalmente você tem que ir lá preencher, verificar se tem que preencher o nosso, tem que verificar se a tesouraria fez o dele, se a contabilidade fez o dele, se o fundo bíblico fez o dele, fundo bíblico não, desculpa, da distribuidora fez o dele, e assim por diante. Agora tem trabalhos voluntários e bens móveis. Esses são checklist. Verificação é aquele onde você faz o apontamento das ocorrências que você encontrou nos departamentos, na casa de oração, e assim por diante. Não, então com essa parte eu entendi. Essa outra questão minha que eu perguntei mesmo era a respeito desse checklist novo que saiu, esse novo modo de verificação no checklist, que são os apontamentos. Sim, pode adiantar, sim. Se a casa de oração está fechada, você pode adiantar. Não, então tá ok. Deus abençoe, irmão, por enquanto. Na próxima oportunidade, nós faz mais algumas perguntas. Tá ok. Tá certo, irmão, tá certo. Deus abençoe. Irmão Alexandro, pode abrir o microfone. Irmão Alexandro, vamos para o próximo, então? O Ricardo Bezerra. Não, o irmão Alexandre habilitou o microfone. Vamos lá, irmão. A paz de Deus, meus irmãos. Amém. Então, sobre o comunicado 142, tem a parte da verificação da engenharia, os contores da engenharia. Os irmãos têm algum modelo sobre esses contores? Contores de projeto, de itens de especificação técnica? Na verdade, irmãos, quando a gente faz essa verificação, a gente pergunta para o departamento apresentar para o irmão. Porque não, é igual o irmão fez a pergunta do conselho fiscal. Irmãos, eu não sou contador, então nós não temos conhecimento de engenharia. Mas a gente pergunta para o departamento de engenharia, no que você pode ajudar nós aqui? Esse item aqui, o que é? O controle dos projetos, o que foi aprovado. Então, a gente pergunta direto para a engenharia.
e vai Certo. adaptando a nossa verificação de acordo com o que os irmãos têm nos orientado do departamento. Entendi. Então não teria uma documentação, Não. um formulário específico. Específico não. Certo. Irmão Emerson, podia adicionar, durante as verificações regionais, tem muitos administradores, vamos dizer assim, que a engenharia é uma parte da administração. Tem muitos administradores que trocam conhecimento nesses controles. E então, de repente, na próxima verificação regional aí na administração do irmão, sugerir isso, que esses da área da engenharia converse com os outros para saber como eles estão gerenciando. É verdade que em alguns casos, a gente já viu, existe um controle, existe uma planilha que eles vão... É como se fosse uma planilha onde eles vão gerindo, né, digamos assim, as obras, todas as fases das obras, das reformas e assim por diante. Mas veja, não é o Conselho Fiscal que está ditando isso, tá? Então, se tiver algum material dessa natureza, é a própria área de engenharia que teria conhecimento, tá? A gente vai lá verificar, baseado nas perguntas do roteiro, vai lá verificar se a engenharia faz minimamente aquelas atuações, tá? Então, acho que vale a pena o irmão sugerir essa troca de conhecimento nas administrações vizinhas. Tá certo, irmão Emerson? Faz sentido? Correto. Faz todo sentido, né? Vai mais nessa linha, tá, irmão? Que eu acho que é para qualquer departamento, mas seria mais nessa linha mesmo. Ok, meus irmãos. Deus abençoe. Amém. Irmão José Geraldo, pode abrir o microfone, por favor. Eu acho que o irmão José Geraldo não está conseguindo ativar o microfone. Tem um outro irmão, Ricardo. Tem. Vamos para o irmão Ricardo Bezerra. Irmão Ricardo Bezerra, pode abrir o microfone. Paz de Deus, meus irmãos. Amém. Irmãos, eu sou da administração de Camaçari, nossa regional é Salvador. E assim, irmãos, aqui na administração de Camaçari a gente tem 59 casas de oração. E são apenas 3 conselheiros, no caso, do Conselho Fiscal aqui. Eu queria saber, em relação aos colaboradores, como é que funciona, irmão, para ter colaborador no nosso departamento aqui de Conselho Fiscal. Porque a gente está sobrecarregado de muitas casas de oração e a gente não está conseguindo dar conta de fazer a verificação dentro do mês, devido à grande quantidade de casas de oração. Como é que funciona essa questão, irmãos, de poder ter colaboradores no Conselho Fiscal? Irmão, o irmão já viu todas as nossas reuniões, a gente sempre deixa isso bem explícito, que os 3 conselheiros mais o suplente não dá conta de fazer o nosso serviço. É muito trabalho para ser verificado. O que os irmãos precisam fazer? Os irmãos precisam comunicar ao ministério que precisa arrumar mais 3 ou 4 ou até 5 colaboradores para trabalhar junto dos irmãos. Esses colaboradores, eles vão ter o acesso ao módulo Conselho Fiscal, vai fazer o apontamento mediante ao treinamento com os irmãos, né? Eles vão poder participar dessa reunião aqui, tirar dúvidas. A única coisa que eles não vão poder é validar, não vai poder assinar no lugar dos irmãos. Mas o restante eles podem fazer tudo. Quem vai validar o trabalho dele é os irmãos. Então, é necessário que vocês solicitem ao Ministério a aprovação de mais 3 ou 4 irmãos aí para estar ajudando os irmãos. Que realmente a demanda é muita. 3 irmãos do Conselho Fiscal não dá conta de fazer o trabalho, suas atividades, seja a menor administração que nós tivermos aí, tá bom? Então, trabalhar junto dos irmãos aí, tá? Então eles vão liberar 3, 4 irmãos para ajudar os irmãos, ou irmãs, não tem problema também, se for irmãs, e a partir daí vocês vão ter o respaldo de colaboradores aí, ajudando os irmãos no departamento do Conselho Fiscal, tá bom? Maravilha, irmão. Então, na verdade, a gente tem que solicitar o Ministério, é isso? Isso, na reunião local de vocês, na reunião na RRM, na reunião local de vocês, você já pode solicitar.
Bom, nós estamos precisando de colaborador aqui ou colaboradora. Então, colocar aí 3 ou 4 irmãs aí, irmãs, para te ajudar e ajudar o departamento do Conselho Fiscal. Tá? Ok. Outra questão, irmãos, eu só queria saber se os irmãos teriam como mostrar na prática, em relação aos anexos das despesas, os irmãos têm que anexar já a despesa colada na folha C52, não é isso? Ou C52, não, C39, desculpa. C39, isso. Com as 3 assinaturas e aí anexa na despesa. Tudo certinho, não é isso? Isso, exatamente. Na folha C39. É que tem lugar que tem a prática de não colocar na folha, que vai a assinatura dos 3 irmãos lá. Então, mas a folha é para isso, irmão. A folha foi criada para colar as despesas, depósito e assim por diante, e pegar a assinatura de quem efetivamente fez aquele trabalho. Isso é uma obrigatoriedade. No caso, ter a folha C39 e ter as 3 assinaturas é obrigatório, não é isso? É obrigatório. Tá ok mesmo. Deus abençoe. Não queria complementar, irmão Alexandre. E assim, é só, embora é obrigatório, e o irmão da casa de oração, né, digamos assim, ele tem que imprimir, ele vai fazer o processo como se fosse... Ô Alexandre, Sim. É assim, o irmão da casa de oração desses lugares não imprime nada lá não tem computador, não tem impressora, não tem nada. Nós temos que trazer pra eles fazem isso na administração? Não tem... Tá bom. Os irmãos estão anexando da casa de oração mesmo. Quando eles fazem o pagamento da despesa, na casa de oração mesmo, ele já faz o anexo. Mas ele tem tudo lá para utilizar, imprimir tudo direitinho? Faz o anexo sem estar na folha C39, entendeu? Tá. Aí. Que lá não tem impressora, não tem como imprimir certinho. Então... entendi. Então, assim, quando chega no fechamento, ele leva o papel assinado, correto? Com essas folhas, e aí a administração faz a digitalização. Não, já está anexado, ele já anexou. O anexo ele fez, só que ele não colocou no C39, é isso que o irmão está dizendo. Sim. Tá? Aí fica difícil dele pegar, realmente. É uma situação assim diferente da nossa aqui de São Paulo. Sim. Daí a gente precisa compreender isso daí. Tem coisa que a gente releva, irmão. Vai ter que ser relevado até todo mundo se ajustar, né? Não é toda a casa de oração que tem condições de ter uma impressora, um computador e assim por diante, tá? Entendi, meu irmão. Realmente é uma grande dificuldade aqui digitalizado lá, a gente já tem ideia do que foi, do movimento que houve e dá para fazer toda a nossa verificação sem problema nenhum. Pronto, porque quando chega no módulo de verificação, casa de oração, tem lá as perguntas sobre o C39. Sim. A dúvida não está anexado o C39 lá. No momento da verificação, eu tenho que pontuar sempre essa questão do C39 e não está colado. Mesmo sabendo que a casa de oração não tem impressora, não tem... Aí o que precisaria fazer? É adaptar esse fechamento. Os irmãos podem fazer a digitalização na casa de oração, mas mediante ao C39. Daí teria que dar um jeito de imprimir ele e assinar para não ficar com essa falha. Por enquanto, a gente não temos como trocar, tem que fazer o apontamento, porque está dentro das nossas regras e dentro do nosso manual, tá? Entendido mesmo. Deus abençoe. Amém. Irmão José Geraldo quer tentar agora, que o seu irmão consegue? Eu acho que ele já falou, irmão. Eu não me engano. Não, ele não conseguiu ainda, irmão Emerson. Mas vamos passar para o próximo. Tá. É o irmão Anderson. Pode habilitar o microfone. Paz de Deus, irmãos. Amém. Irmão, o irmão Emerson estava comentando ali a respeito da questão de colaboradores para ajudar o Conselho Fiscal. Nós aqui na nossa região também temos essa mesma dificuldade. Inclusive, nós tínhamos um suplente do Conselho Fiscal. Os irmãos da administração acharam que nós daria conta só nós três e jogaram o irmão para o auxiliar administrativo. A minha pergunta é a seguinte:
Aonde a gente encontra algo que possa, vamos dizer assim, no estatuto acho que não consta, né? Acho que só tem no nosso manual, né? Que fala. Só no nosso manual. Isso Só no daí manual, né? é só no nosso manual administrativo que tem, tá? Porque isso é uma situação que. Oi? Os 3 e o suplente não dá conta. Pode ser uma administração, por menor que seja, não dá conta. Não, nós aqui somos 33 casas de orações. Aí os irmãos simplesmente acharam que só 3 dava conta, tiraram o suplente e jogaram ele para o auxiliar administrativo. Aí, se a gente chega numa reunião e pede para colaborador, eles ficam tudo assim, meio que duvidando, né? Mas aí, então, a gente apresenta no manual, que lá no manual fala sobre colaborador. O irmão tem o acesso ao manual ou quer que a gente Tem. Não, eu tenho. Tá bom. Tá, Deus abençoe. Amém. Irmão Geraldo Amaral, pode levantar, abrir o microfone. Paz de Deus de novo, irmãos. A dúvida é sobre a ata trimestral, né? Gostaria de saber se tem algum problema, né? Porque que nem a contabilidade tem até o último dia do mês para fechar aquele mês. Então, fica difícil de um dia seguinte, alguns dias depois, conferir aquele movimento. Se tem no manual, tem lá aqueles meses, né, para fazer a ata trimestral. Se passar para o outro mês, tem algum problema, irmão? Irmão, Geraldo, é igual nós falamos nas últimas reuniões. O Conselho Fiscal precisa estabelecer aí com a contabilidade um prazo para o fechamento. Vocês estabelecendo esse prazo de fechamento, você já vai estar ciente da data que ele pode, até quando que ele pode levar a contabilidade sem fechar. Porque cada administração tem uma dificuldade. Tem irmãos contadores que viajam quilômetros para poder ir lá fechar a contabilidade. Então, é difícil a gente apontar aqui, ó, dia 30 passou do dia 30, vamos fazer o apontamento, né? Então, isso daí precisa ser relevante por administração, tá bom, irmão? Entendi, irmão Emerson, entendi, mas porventura acontece, né, que o irmão falou, cada administração tem as suas peculiaridades, se porventura atrasar e passar do mês seguinte, tem alguma sanção, alguma coisa desse tipo, o Conselho Fiscal tem que ser sempre naqueles meses determinados lá? Na verdade, aqui já ocorreu de atrasar aqui em São Paulo, nós não fizemos o apontamento porque teve justificativa, problema que ocorreu, precisou reabrir, precisou fazer um ajuste, mostrar o que ocorreu direitinho. Então, é tudo plausível, faz parte da contabilidade isso daí. É questão de coerência, levar para o apontamento trimestral seria até, assim, tem outro apontamento mais importante para a gente fazer. Esse do atraso não seria a não ser que for recorrente, todo mês aí sim. Não, entendi, mas a dúvida é se fizer aqui, no mês de abril, por exemplo, teria que fazer a ata trimestral, janeiro, fevereiro, março. Se eu fizer em maio, tem algum problema? Não teria problema. Não. Se passar para o mês seguinte, não tem problema nenhum contra o Conselho Fiscal. Não, por causa da nossa demanda também, igual o irmão do Rio Grande do Sul aí acabou de falar, em 3 pessoas, às vezes a demanda é grande, Sim. Dois irmãos só do Conselho Fiscal, não tem problema nenhum, o importante é fazer. Faz trimestral, deixa registradinho lá. Agora. Sim. A dúvida e ansiedade seria. Procurar fazer isso. Então, se a dúvida é essa, procurar fazer dentro do prazo. Às vezes acontece de esticar um pouquinho por causa da demanda nossa, que é muito grande. Tá bom. Deus abençoe. Amém. Irmão Fábio, pode abrir o microfone? Irmão Fábio?
Passar para o Júlio Oliveira. Pode abrir o microfone. Alô, tá me ouvindo? Oi, irmã. Sim, estamos sim. Matheus, Juliana, da Regional aqui de Macaé, tudo bem? Amém, irmã Juliana. Bem, sim. Irmãos, a minha dúvida é o seguinte, a gente cumpre aqui, né, o roteiro de verificação, a gente faz o semestral, bimestral, enfim. E a engenharia, esse mês eu fui fazer a verificação deles, eles tiveram uma dúvida, e acabou que eu fiquei meio que na dúvida em relação a esse item, 16.7. Eles queriam entender o que seria o controle dos itens de especificações técnicas de materiais e serviços para cadastro. Irmã, vamos supor, os engenheiros, eles especificam o material que vai usar na obra. Vamos supor, vou usar cimento Votorantim, vamos usar os vergalhão de aço da Gerdau. E por quê? Porque tem uma especificação técnica. É um pouquinho mais caro, mas rende mais, dura mais. É isso que quer dizer essa especificação técnica. A durabilidade daquele produto que vai se aplicar na obra nossa, na nossa construção. Porque o que acontece? Os irmãos vão fazer compra e daí eles vão procurar o mais barato? Não, vão procurar o mais eficiente, aí o que tiver a melhor especificação técnica, tá bom? Perfeito, foi o que eu imaginei mesmo, eu até havia falado isso, mas eu preferia ter certeza com os irmãos. Deus abençoe, viu? Amém. Amém, perfeito, amém. Irmão Geraldinho, acho que é a última dúvida, irmão Emerson. Tá. Vai acabar no horário, então. Paz Deus. Amém. Amém, irmão. Eu abri aqui no outro computador meu, eu sou o José Geraldo. Eu não estava conseguindo abrir no outro computador o meu microfone. Tá. Aí eu sou daqui da administração de Três Marias, Minas Gerais. Nós ainda aqui do Conselho Fiscal ainda não conseguimos fazer essa verificação do Conselho Fiscal pelo motivo do usuário-chave ter feito a inclusão nossa desse novo módulo essa semana. Tem algum problema no caso do mês 1 que ficou para trás? Tem problema, tem que fazer. Mesmo que não... É porque no caso já venceu o prazo, não foi? Mesmo que não tenha acesso, precisa fazer, a não ser que você fizer manualmente. Sim, em relação a esse documento manual, com esse novo módulo agora, não tem como nós estar fazendo, carimbando, assinar o cheque, a folha de cheque, que aqui usa. Como é que ficaria essa parte, mano? Principalmente da contabilidade, os documentos físicos. Essa parte, irmão, só de a gente olhar e dar ciência no relatório final com os apontamentos, já vai ser o suficiente para dar ciência de que nós estamos olhando, tá? Então, não é obrigada, tinha-se essa prática de dar um visto, colocar o carimbo do Conselho Fiscal, mas digitalmente isso não é possível. Então, vai ficar possível como? Mediante aos nossos apontamentos de verificação dentro do sistema, tá? Então, o irmão vai achar apontamento, então, os apontamentos é que vai mostrar a veracidade que o irmão está olhando aquilo ali. Esse novo módulo desse aí do verificação do Conselho Fiscal, eu ainda não abri nenhum ainda. Pelo CCB Info, eu tenho uma formação lá suficiente para mim já estar começando a trabalhar já, mês 2? Tem sim, irmão. Tem sim. Posso até compartilhar aqui, mas, irmão, pelo CCB Info, deixa eu fazer aqui. Pelo CCB Info, o irmão vai consultar o manual básico, CCB Info, aí vai aqui em Conselho Fiscal, material de apoio, tá bom? Então tem aqui, tutorial de verificação do Conselho Fiscal. Tá vendo? Sim. Quando o irmão clicar, ele vai abrir, vai falar sobre os lançamentos
tá aqui, ó, tô abrindo aqui. Ele vai falar sobre as verificações para o lançamento, né, a previsão, planejar essas verificações de maneira individual ou por repetição, que é o recomendado, principalmente para o irmão que está começando agora, tá? Então, o irmão fazer todas as verificações, lançamento de todas essas verificações ainda nesse mês. Fala, irmão Emerson. Deixa assim esclarecer para ele. A repetição vai ser para os que têm apontamento, verificação mensal, tá? Senão... Sim. Então vamos até complementar aqui, irmão. Baseado no roteiro, tá? Sim. Aqui você tem as atividades que a gente tem que fazer mensal. Deixa eu pegar um caso aqui. De verificação. Então, nós vamos fazer... Eu tinha te falado, né, que está aqui Isso. Está aqui sugerindo como o irmão faz. Sugerindo não, mostrando mesmo passo a passo como o irmão faz no SIGA. E no roteiro você tem quais departamentos vai fazer mensal, bimestral ou trimestral. Só que além disso, quando o irmão vai preencher uma verificação, repara, ó, eu vou preencher uma verificação, vou planejar, né, uma verificação de repetição, tá? Então, vamos supor que a gente vai fazer casa de oração, que é o todo mês está ali também. Então, o irmão vai selecionar aqui, ó, ele vai falar que é a aplicação mensal. Então, se você colocar casa de oração, tá vendo? A aplicação mensal. Tá vendo? Ok. Essa é a verificação. Então, quando o irmão seleciona, o irmão vai selecionar quem é a casa de oração. E aí, o irmão já vai pedir para repetir o ano inteiro, tá? O próprio sistema vai me lembrar, então? Não é que ele vai... Vai ficar registrado. Ele vai te dar essa informação, e se você preencher ela ainda agora, no começo do ano, ela vai te lembrar perfeitamente até o final, até dezembro. Mas Sim. é você que tem que fazer esse preenchimento, da maneira que eu te mostrei aqui. Agora, eu falei casa de oração, mas vamos supor que o irmão fosse falar de contabilidade, tá vendo? Aplicação mensal, que é para apontar apenas os itens do teu checklist, ou nós temos também, deixa eu escrever aqui, ó, contabilidade. Ó, nós temos a trimestral também. E por que a trimestral? Porque está aqui, ó, o roteiro está falando que a contabilidade é trimestral. Mas por que eu tenho a mensal e a trimestral? Porque se você estiver preenchendo o checklist, se você está acompanhando o checklist e viu que a contabilidade não apresentou, não fechou na data, ou teve algum item de não conformidade, como ele é mensal, então o irmão também vai lançar no checklist mensal, mas aí você vai fazer individualmente. A programada é a trimestral. Então o irmão vai chegar igual eu fiz aqui e vai falar, vamos supor que o irmão está em fevereiro, então vamos supor que o irmão vai começar em março. Tá bom, então você tira os meses de fevereiro, tira abril, junho, né? Tira junho e agosto e depois tira novembro. Então a gente vai ficar com as 4, ou seja, são 4 verificações ao longo do ano. Concorda? Sim. Então, você fazendo isso, pronto. Quando chegar no mês que o irmão já planejou, a verificação vai estar lá pendente, esperando o irmão começar a fazer. Eu falei trimestral, da mesma forma, o mesmo raciocínio o irmão vai seguir para o bimestral. Então, quando chegar aqui na hora de lançar, então eu falei bimestral, engenharia, né? Deixa eu ver se a engenharia já está atualizada. Engenharia, bimestral. Ok. Tem o mensal, mas não tem. Você vai lançar o bimestral aqui, tá? Pum, lançou o bimestral. Aí o irmão vai clicar em repetição. Já passou janeiro? Já. Então vamos supor que o irmão vai conversar em março. Ok. Então vai pegar abril, junho, tira agosto e assim vai. O irmão vai preenchendo dessa forma, tá? Ok. Agora, um item importante. O irmão falou, olha, eu perdi o mês de janeiro. Não, irmão, o irmão não perdeu, não. Sabe por quê? O mês de janeiro, a documentação acabou de chegar na tua mão. Então, você está exatamente no momento que você tem que trabalhar e fazer os lançamentos da verificação do mês de janeiro. Entendeu? Entendo. Então, tá perfeito. Ainda você está no tempo de lançar todas essas verificações, já fazer essas repetições e começar a trabalhar fazendo os apontamentos. Ok. Tá? Porque as casas de orações fecham dia 5, a tesouraria fecha dia 10, aí a partir dessas datas eu já posso estar fazendo essa verificação, para não juntar serviço, né?
Sim, principalmente se esses dados, se essas informações que está vindo da casa de geração já estiverem anexadas no SIGA. Pronto, o irmão não precisa esperar ninguém fechar. Se já estiver no SIGA, faz dessa forma. Se porventura a administração do irmão não tem esse assunto, não tem ainda a documentação no SIGA, aí o irmão já interage com a contabilidade para verificar qual é a data melhor onde você pode pegar as notas fiscais. E isso não tem regra, isso o irmão vai ajustar com a tua própria contabilidade, entendeu? A questão das datas, no caso? Isso. A contabilidade, sim, a regra que ela tem é para ela fechar todo o trabalho dela. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa é quando ela pode te disponibilizar a documentação para você do Conselho Fiscal olhar. Tá? E aí não tem regra, você ajusta com ela, entendeu? De repente ela pode falar, dia 15 você pode pegar, de repente ela pode falar dia 20, ainda dá tempo, tá? Tá bom? Então essas questões as físicas, então, não tem necessidade mais dela tá apresentando para nós. Não, se ele colocou no SIGA, se ele já colocou o documento no SIGA, não precisa. Sim. Tá bom? Tá. É só isso, então. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Irmão Emerson, temos ainda 2 perguntas do irmão Ricardo. Pode fazer, porque nós atrasamos um pouco por causa da transição aí dos... Do link, né? Irmão Ricardo, pode abrir o microfone, por favor. Paz Deus, irmãos. Amém. Irmão Ricardo, de Vitória da Conquista. O irmão Fábio está tentando fazer uma pergunta e não conseguiu. Sim. É sobre as verificações. A gente tem que fazer as verificações de todas as igrejas, mesmo as que não têm como precisão de fazer a pontuação? Sim. Apontamento? Sim. Isso. Todas, né? Todas. Porque assim, irmão, você não sabe que ela tem ou não apontamento. Então, por isso que você já programa ela o ano inteiro. Se chegar naquele mês e ela não tem apontamento, aí o irmão só finaliza ela com 0 apontamento. Pronto. Tá? Sim, entendi. Mas significa o quê? Significa o quê? Que o irmão foi lá olhar. Então, o irmão olhou o livro de coleta. Olha, tá tudo perfeito. Então, tá bom. Então, você finaliza ela. Mas tarefa, é atividade do Conselho Fiscal ir lá olhar aquela verificação. Por isso que você já programa tudo antes. Pronto. Maravilha, tá? Então, Deus abençoe, viu? Paz Amém. Deus. Irmão Endrigo, pode abrir o microfone. Ô, irmão, paz Deus, novamente. Amém. Ô, irmão, eu estou tentando entrar aqui no CCB SIGA, aí que pede identificação do usuário e a senha. Eu coloco o meu usuário que eu entro lá no SIGA e eu não consigo entrar. Desde o início eu estou tentando entrar aqui, não consigo. Mas, irmão... No SIGA ou no Info? Não, eu entro no SIGA, normal, né? E no Info, aqui pede identificação do usuário, certo? Sim. Aí eu não consigo. Ou o irmão está sem acesso, o irmão precisa fechar e entrar novamente. Se o irmão não conseguir, é porque está tendo algum conflito de acesso aí do irmão. Então a gente não usa o mesmo usuário e a mesma senha. É o mesmo usuário e a mesma senha, mas não precisa nem digitar, ele vai automático, irmão. Você fecha ele e tenta entrar novamente. Aí eu fecho o SIGA, CCB SIGA, isso. Fecha o CCB SIGA e tenta entrar novamente. Tá? Daí você entra no SIGA, vai lá no intranet, no CCB Info e tenta entrar. Então tá bom, então. Deus abençoe. Se ainda assim der o problema, é a segunda parte que o irmão Emerson falou. Aí tem que recorrer ao usuário-chave de novo, porque provavelmente o teu e-mail não está correto no SIGA, no CCB Info. É o e-mail, agora que eu tô lembrando. É isso aí. A primeira parte que o irmão Emerson falou sempre acontece. Se você ficar parado um tempo, vai expirar. Então, tá com... Agora tem a segunda parte, que é de fato o e-mail que está errado, e aí o CCB não consegue fazer a interligação da teu usuário e a senha, e ele dá esse erro. Mas o e-mail que está cadastrado lá é do usuário-chave, não é o meu. Não vai dar mesmo. Não vai dar mesmo. Não, agora que eu vi. Já explicou. E para me mudar, o irmão Alexandre, compartilha a tela do... Compartilha a tela. Sim, tá. Peraí. Os irmãos que tiverem esse problema... Os irmãos tá aparecendo aí já? Tá. Os irmãos vão vir aqui, ó. Vai aqui no... Clica aí no treinamento. Sim. Aqui, ó. CCB Info. Referência.
Não, preferência. Preferência? Pera, É, então, pera, é que você tá- preferência. Aí, Ah, aqui. isso, preferência. Daí o irmão vai vir, ó, apareceu o e-mail do irmão aqui. O irmão vai colocar o e-mail correto do teu e vai confirmar. Daí ele vai passar a logar. Maravilha, isso é coisa nova, não é não, irmão Emerson? Então, É mesmo? Ah, então, porque ele não estava deixando alterar, era só o usuário SIGA. Agora, porque ele vai usar esse recurso, irmão, quando o irmão loga com o SIGA, ele vai usar esse recurso para poder entrar no CCB Info. Então, se tiver diferente, dá erro na hora. Então, maravilha, ó, como o Emerson falou, aí você mesmo pode fazer, já faz agora. O mesmo e-mail que está registrado no SIGA, você coloca aqui e salva. Tende a funcionar. tá bom? Ah, pode até trocar um e-mail pessoal do irmão, tá? Pode até trocar por um e-mail pessoal do irmão, não tem problema. Ok. Tá bom? E Acho tem que uma última pergunta do irmão Geraldo. Pode abrir o microfone, por favor. Paz de Deus, irmão, de novo. Amém. Eu perguntei pelo chat, acho que o irmão Emerson respondeu, acho que a minha pergunta, né, irmão, sobre verificação de dezembro, né? Pode ser feito? Deve ser feito, tá? Certo. Tá? Meses anteriores também é necessário ou não? Que não foi verdade, feito? irmão, na verdade é assim, nós teríamos que estar vendo o ano inteiro, né? Agora, aquele que acabou passando deve fazer aí novembro, dezembro, por amostragem, para poder apresentar para a Irmandade na GO agora. Isso. Tá perfeito. Deus abençoe. Amém. Finalizamos aqui, irmão Emerson, com as Tá bom. perguntas. Irmãos, terça-feira que vem, passar para os irmãos, não vamos fazer o plantão. E daí nós vamos deixar para a próxima semana. Os irmãos, muitos irmãos vão estar viajando, vai estar descansando. A gente vai dar uma aliviadinha aí na terça-feira que vem. E daí, posteriormente, a gente volta. Daí a gente já volta, quem sabe, com novidade aí, para a gente melhorar esse plantão de dúvidas. E vamos planejar aí uma reciclagem do Conselho Fiscal para o Brasil inteiro. Pegar o material aí, nós vamos juntar aqui, nós vamos preparar alguma coisa para marcar uma reunião só do Conselho Fiscal. Tá bem, irmãos? Então, acho que por hoje era isso que foi isso que Deus preparou para nós. A gente deixa um pouquinho, não para a próxima semana, mas para outra. Tá bom, irmão? Não vamos fazer plantão terça-feira. Tá certo, irmão? O irmão Marcos quer complementar alguma coisa? Irmão Alexandre? Tudo certo, irmão Emerson. Deus abençoe. Maravilha, tudo certo. Deus, irmãos. Tá bom, então nós vamos só orar, agradecer a Deus. Tá bom, sim. Tá bom?